tabela periódica. Assunto muito importante também. E aí a gente precisa fazer algumas pontuações aqui. Tu não vai precisar decorar a tabela periódica. Não vai precisar decorar número atômico, número de massa. Não vai precisar decorar nada disso. Na tua prova, lá no final da tua prova, vai vir anexada a tabela periódica e tu não vai precisar se preocupar com isso, tá? Beleza? Então não se preocupe em decorar toda a tabela periódica. São muitos elementos, são muitas informações. Não vai precisar saber disso. O que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar conhecer a organização. E a gente também vai precisar conhecer as propriedades periódicas. Então é importante, né? O que é periódico? Periódico é aquilo que se repete em um dado período, beleza? Uma coisa que se repete em dado período. Isso é, a gente vai ter um padrão, uma organização que reflete um padrão. Isso é tabela periódica. E a nossa tabela periódica, da forma como a gente conhece hoje, que vai ser essa aqui. E eu acredito que todo mundo já tenha visto a tabela periódica alguma vez na vida, né? Então a gente vai estar falando basicamente de organização e das propriedades. A forma como a tabela periódica está organizada hoje, ela é muito específica. E aí ela está organizada, isso aqui é muito importante, na ordem crescente do número atômico. Lembrando que número atômico é a mesma coisa que número de prótons, então a gente também pode ver assim, número de prótons. Beleza? Daí, algumas provas, elas perguntam pra gente assim, a tabela periódica hoje, ela é organizada como? Aí pode aparecer lá, ordem crescente do número de massa, ordem crescente do número de elétrons, ordem crescente da massa atômica, ordem crescente do número de prótons. Cara, sempre, 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 a banca brinca com isso. Com o número atômico e com o número de prótons. Mas eles são a mesma coisa, tá? Não vai te confundir. Não vai perder a questão por besteira, né? Uma outra pegadinha também é que lá no início da história, né? A gente não sabia muito bem como é que a gente ia organizar a tabela periódica. Então, os químicos lá estavam tentando se organizar. Eles sabiam que deveriam organizar os elementos em algum tipo de tabela e que esses elementos eles tinham alguma coisa em comum, mas eles não sabiam onde colocar. Eles não sabiam, por exemplo, que o hidrogênio tinha que ficar aqui e que o crômio tinha que ficar aqui. Eles não sabiam onde é que eles iam posicionar os elementos. Então, a tabela ela já foi de várias formas. Ela não era assim como a gente conhece hoje. Vou trazer um exemplo aqui para. Olha, esse aqui era um exemplo de tabela periódica do Mendeleev. Ela era bem diferente, né? Ela é quadradona, tinha 12 camadas. E alguns elementos aqui nem são representados, né? Tipo, ele já tinha uma previsão, mais ou menos assim. Ele sabia que deveria existir o elemento 44, mas ele não sabia qual que era o elemento. Ó, tem vários elementos que estão assim. Só tem a massa, mas a gente não tem o elemento, né? Tem um monte de ponto de interrogação. Ele também organizou por grupos diferentes aqui. E ela era bem diferente, né? Do como a gente conhece ela hoje. Essa organização aqui, essa tabela periódica, ela está organizada por ordem de massa atômica. E é por isso que a banca costuma brincar com essas opções. E aí, essa tabela periódica aqui foi muito importante pra gente, porque foi a partir dela que a gente pôde adaptar e formar a tabela periódica pela ordem crescente dos números atômicos. Importante também é que antes a gente nem sabia que dava para ser organizada uma tabela. Antes os químicos eles só colocavam uma lista grande assim com todos os elementos que tinham sido descobertos até aquele momento e não sabiam como é que iam organizar elas, não sabiam nem que elas tinham esses elementos eles tinham coisas em comum. E aí é uma história sensacional. O Mendeleev, que era um dos pesquisadores da época, ele estava tão envolvido nesse processo da tabela periódica que ele dormiu, ele sonhou que a tabela periódica tinha coisas em comum em relação aos elementos. E aí ele acordou e anotou rápido, assim, né? Não sei exatamente como foi esse processo. Inclusive, ele escreveu um livro. O livro dele chama Sonho de Mendeleev.
E ele escreveu a tabela periódica, assim, da forma como a gente está vendo aqui agora, e ele já tinha essa previsão. Tem elemento aqui, tem elemento aqui, tem elementos aqui que a gente não conhece, mas eu não sei dizer quem são eles. Eu sei que eles existem, porque eu sonhei. E isso é fantástico, porque essa história dos sonhos, ela se repetiu várias vezes ao longo da história da química. Vários teóricos, vários pesquisadores e em procedimentos experimentais também chegaram a conclusões a partir de sonhos. Esse não foi o primeiro caso e também não foi o último, tá? Então, beleza. A gente já sabe que antigamente a tabela periódica, inclusive isso daqui também pode ser tema de prova, se perguntarem, qual que era o modelo de tabela periódica do Mendeleev? Tu já sabe, modelo da massa atômica, da ordem da massa atômica. Modelo atual, ordem crescente do número atômico, tranquilo? Então voltamos aqui com o nosso modelo mais atual. A nossa tabela periódica ela vai ser organizada em duas situações. A gente vai ter a organização assim. Ela pode ser organizada em períodos e a gente pode também ter a organização em famílias. Os períodos, eles são as linhas. Isso aqui são os períodos. São as nossas linhas horizontais, tá? E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, que coincide certinho com aquela nossa distribuição do diagrama do Linus Pauling. São 7 camadas. Então a gente consegue distribuir certinho todos os elementos dentro daquele conceito da distribuição eletrônica. Tranquilo? Beleza. Então aqui, períodos são linhas horizontais. E as famílias, elas vão ser as colunas. E aí, colunas são verticais, né? As colunas são assim. Isso aqui são famílias. Família, família, família. E assim por diante, até o final da tabela periódica. Algumas famílias, elas vão receber alguns nomezinhos específicos, tá? E aí, talvez isso seja cobrado na prova, talvez sim, talvez não. Enfim, de todo caso, é importante que vocês lembrem o nome das famílias, tá? Vamos lá. Famílias. Famílias são as colunas, né? Aqui a gente tem a família 1A, 2A. E a gente vai pular todo esse espaço aqui, ó. Porque a gente vai chamar esse espaço de transição. Vai ser o espaço dos elementos de transição. E a gente vai vir com 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Beleza? E aí, elas vão receber um nome especial. A 1A vai se chamar de metais alcalinos. A 2A vai se chamar de metais alcalinos terrosos. E a gente já pula lá para 3. A 3A vai ser chamada pelo primeiro... Da 3 até a 5A, a gente vai chamar pelo nome do primeiro elemento, tá? Então, a família 3A vai ser a família do boro. A 4A vai ser a família do carbono. E a 5A vai ser a família do nitrogênio. Beleza. E aí a família 6A, 7A e 8A vão ter nomes diferentes. A 6A vai ser a família dos calcogênios. A família 7A vai ser a família dos halogênios. E a 8A vai ser a família dos gases nobres. Beleza. Então a gente vai ter esses 8 nomezinhos aqui. Metais alcalinos,
metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. A família dos gases nobres costuma ser bastante cobrada, tá? Bem como a família dos metais alcalinos e a dos metais alcalinos terrosos. Essas foram as que mais apareceram nas provas ao longo desses últimos anos. Mas a gente vai dar uma atenção especial para todas, porque a gente precisa saber de todas, né? E aí, as famílias que estão nos metais de transição, a gente vai chamar de famílias B. Então, vai ser 3B, como esse aqui, né? Vai ser 3B. Aí a gente vai até o 10B. E essas últimas aqui, a gente vai chamar de 1B e 2B. Elas já não vão receber nomes especiais, a gente só precisa saber disso, tá? Porque às vezes na prova vem assim. Isso já veio, inclusive, algumas vezes na prova da UERJ. Por exemplo, eu quero esse elemento aqui, o níquel. Eu pergunto, em qual família está o níquel? E aí, a gente precisa responder lá nas alternativas, né? E aí pode estar lá 1B, 3B, 10B. Pode estar também 10A. Meu amigo, você vai marcar 10A? Não, porque família A é só a família que não envolve metais de transição, tá? Então a resposta correta teria que ser 10B. Não vai te confundir com isso, por favor. A mesma coisa também para outros elementos. Às vezes a questão traz uma contextualização, assim, traz um texto curto, por exemplo. O carbono é um elemento muito envolvido em diversos processos orgânicos, faz parte do corpo humano, faz parte dos animais. Baseado nas informações e de acordo com a distribuição eletrônica, diga qual que é a família do carbono em que o carbono está se localizando. E a gente vai vir aqui e vai saber que o carbono pertence à família 4A. Também pode ver assim, qual que é o nome que se dá à família em que o elemento C está presente. E a gente já sabe que o nome vai ser família do carbono. Então, a gente pode vir tanto com o nome da família específico, quanto a numeração 14, quanto essa anotação aqui de 4A. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, tá? E aí, a gente pode até fazer algumas ressalvas falando dos elementos de destaque. Na família dos metais alcalinos, os que mais costumam aparecer, não sei se isso vai te ajudar, mas a gente pode fazer esse destaque. Os que mais costumam aparecer são o hidrogênio, o sódio e o potássio. São os elementos que mais costumam aparecer nas provas da UERJ. Na família dos metais alcalinos terrosos, geralmente se cobram o cálcio e o magnésio. Alguma coisa falando desses elementos aí. Na família 3A, a gente costuma ver bastante informações sobre o alumínio, propriedade do alumínio, coisas que envolvem o alumínio. Já caiu, inclusive, nas discursivas, perguntando qual que era o raio atômico do alumínio. Qual que era, não, a comparação entre o raio atômico do alumínio e o raio atômico do lítio. Na família do carbono, obviamente, o mais importante é o carbono, assim como na família do nitrogênio. E aqui da família dos calcogênios, o oxigênio vai ser muito recorrente e o enxofre também, são os elementos mais importantes. Aqui da 7A, os que tem mais destaque são o flúor, o cloro, o iodo e o bromo. E dos gases nobres, todos os gases nobres são elementos importantes. E aí tem algumas informações que a gente precisa saber, tá? A tabela periódica, como eu já mencionei anteriormente, ela é formada por períodos e famílias. E a gente também pode organizar ela em alguns grupos de informações semelhantes. Periódico significa aquilo que tem um padrão, né? Aquilo que se repete. E a gente pode fazer algumas repetições, destacar algumas repetições aqui. Importante. Todos os elementos dentro da família 1A e família 2A vão ter como subnível S na sua distribuição. Todos, sem exceção. O hidrogênio, quando for fazer a distribuição eletrônica, vai terminar no nível S. O lítio, o berílio também, o sódio, o magnésio também, o potássio e o cálcio também. Tranquilo? Tranquilo. Assim como todos os elementos, todos da família 13 até a família 18, ou 3A até a família 8A, vão terminar no subnível P. Então, se tu tem a tua tabela periódica à tua disposição, a tua questão mandou tu fazer a distribuição e perguntou qual que vai ser o subnível mais energético, ou seja, aonde a nossa distribuição eletrônica vai terminar. Se tu tiver na dúvida, é só tu olhar.
Ah, eu fiz a distribuição do, sei lá, do bromo. E aí, na minha distribuição, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, mas eu não tenho certeza. Porque lá na minha distribuição, tá dando que o subnível mais energético é o nível S. Tá certo isso? Não, não tem como estar certo. Tem que ter alguma coisa errada. Tu errou em algum momento na distribuição. Por quê? Todos os elementos do grupo 3A até a família 8A terminam no subnível P, tá? A mesma coisa para esses carinhas que estão em destaque aqui, que ainda nem falei deles. Eles a gente vai chamar de lantanídeos. Esse primeiro aqui se chama lantanídeo. Esse segundo carinha aqui, essa segunda linha, né? Vamos destacar aqui. Esse primeiro é o dos lantanídeos e esse de baixo aqui é o dos actinídeos. Esses dois grupos eles fazem parte dos metais de transição, só que eles vão ser chamados de metais de transição interna. Beleza. E aí, esses metais de transição interna todos terminam no subnível F. E aí, todos os que estão aqui, ó, com metais de transição externa vão terminar no subnível D. Deu para entender? Acredito que sim. Muitos alunos se confundem ao fazer a distribuição eletrônica dos metais de transição externa e dos metais de transição interna. Por quê? Porque eles veem que bem aqui, ó, constam todos os elementos que são da transição interna. Então, o que eles pensam? Se eles estão bem aqui, e a partir daqui já faz parte do bloco D, então, automaticamente, esse aqui também vai terminar no subnível D. E isso não é verdade. Os metais de transição interna terminam na distribuição do subnível F. Tranquilo? Vamos para uma outra divisão importante. Divisão entre metais e ametais. Isso é muito importante. A maioria da tabela periódica ela vai ser formada por metais. E uma parte menor da tabela periódica vai ser formada pelos ametais. Então, metais tem mais, ametais tem menos. E aí, a gente faz essa separação aqui. Os ametais, eles começam no bromo. Então, a partir daqui, ó, a gente faz uma escadinha. Aí bromo, aí vem o silício, aí vem o arcínio, aí vem o telúrio, aí o estato. E termina aqui. A gente faz uma escadinha, percebeu? A gente vai descendo aqui uma escadinha. Todos esses carinhas que estão aqui, todos eles são ametais, tá? E aí todo o restante vai ser o quê? Todo o restante vai ser metal. Facinho. Se tu lembrar dessa escadinha aqui, a tua prova já vai te fornecer a tabela periódica. Tu não precisa lembrar de todos os elementos. Tu só precisa lembrar que a escadinha ela vai começar aqui no boro. E do boro ela vai descendo. Beleza? Então tudo que tiver fora daqui é tudo metal. Tudo isso aqui vai ser metal. Agora a gente vai ver para uma das propriedades mais importantes da tabela periódica e que cai regularmente na prova da UERJ. E aí é isso que a gente vai chamar de propriedades periódicas, tá? Que são as propriedades que envolvem raio atômico, ionização, eletronegatividade, que são as que mais caem, tá? Vamos fazer um destaque aqui. Essas aqui são as que mais caem. Nunca caiu nas provas da UERJ, mas a gente pode destacar aqui as outras propriedades também, que são as propriedades de volume atômico. E aí é importante a gente saber ponto de fusão,
ponto de ebulição, que acabam se aglutinando, as duas propriedades são avaliadas juntas. E a de massa específica, que é a mesma coisa que densidade. Então vamos começar aqui pelo raio atômico, né? O que vai ser a propriedade do raio atômico? O raio atômico vai ser a distância entre o núcleo do átomo e o elétron mais externo. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso exemplo lá do hidrogênio, né? Aí o hidrogênio tem um único elétron, né? Então a distância aqui entre o núcleo e o nosso elétron vai ser o que a gente vai chamar de raio atômico. A gente vai representar pelo R.A. Isso é raio atômico. E aí, ao longo da tabela periódica, a gente pode estipular quem é que tem um raio maior do que quem, sem a gente precisar fazer cálculo nenhum. A gente só vai observar a tabela e vai ver quem que tem um raio maior do que o outro. E aí a gente vai olhar assim. No raio atômico, a tendência ela vai ser da direita para a esquerda e de baixo para cima. Opa, de cima para baixo, tá? Então a gente vai ter o seguinte esquema. Eu gosto de desenhar assim, ó, pra gente se lembrar. A tabela periódica ela faz mais ou menos esse formatinho aqui. E aí, o nosso padrão vai ser assim, para baixo e caminhando aqui para a esquerda, tá? Então vamos observar como é que isso vai funcionar aqui diretamente na tabela periódica. Vamos repetir aqui a nossa seta, né? Ela vem crescendo da direita para a esquerda e de cima para baixo. Beleza. Então aqui. Vamos observar o átomo de hélio em comparação ao átomo de hidrogênio. Ó, observe. Em comparação ao hélio e hidrogênio, quem é que está mais para a esquerda? O hidrogênio. Quem é que está mais para baixo? Não tem diferença, né? Os dois estão na mesma linha. Os dois estão na mesma linha. Consegue perceber isso aqui, ó? Mesma linha. Então não tem diferença. Quem desses dois vai ter o maior raio atômico? O hidrogênio. Por quê? Porque ele está mais para a esquerda. Então aqui é importante a gente pensar isso. Então é de cima para baixo e mais à esquerda. Beleza? Vamos fazer um outro exercício. Vamos pensar agora, deixa eu ver, outro elemento. No cloro e no potássio. Vamos pensar no cloro e no potássio. Quem está mais para a esquerda? Potássio. Então daqui a gente já vai tirar. Provavelmente o potássio vai ter o maior raio atômico. Quem é que está mais para baixo nos níveis? Olha, o cloro está nesse nível aqui, que é o 3, e o potássio está no 4. Então é o potássio. Portanto, o potássio vai ter maior raio atômico. Vamos fazer outro comparativo. A gente vai ter, por exemplo, o titânio e o zircônio. Quem é que está mais para baixo? O zircônio, né? O zircônio está aqui mais para baixo. Então ele é quem vai ter o raio atômico maior. Entenderam como é que vai funcionar? Vai ser assim, basicamente. Agora vamos aqui para a ionização. Na ionização a gente vai pensar assim. A ionização ela vai ser o contrário do raio atômico, tá? Então a ionização ela vai ser o contrário do raio atômico. Se no raio atômico a gente tinha o crescimento da direita para a esquerda, na ionização a gente vai ter da esquerda para a direita. Então vai ser tudo mais para a direita. E se lá no raio atômico a gente tinha o crescimento de cima para baixo, a gente vai ter de baixo para cima. Tranquilo? E é importante, o que seria a ionização, na verdade? A ionização ela é uma energia. Então seria a energia, vou colocar aqui em destaque, energia de ionização. Seria a mínima energia necessária para retirar um elétron de um átomo que se encontra isolado. Então, energia mínima para retirar um elétron. Beleza? Então vamos olhar aqui lá na tabela periódica para a gente ver os nossos exemplos. Já tem um exemplo marcado aqui, né? A gente tem o titânio e o zircônio.
Quem deles vai ter a maior energia de ionização? Lembrando, a energia de ionização ela vai crescer de baixo para cima. Então, o titânio, que está mais para cima aqui em relação ao zircônio, vai ser o que vai ter a maior energia de ionização. Vamos fazer outro comparativo. Hidrogênio, lítio e sódio. Quem é que tem a maior energia de ionização? A maior energia de ionização vai ser aqui no hidrogênio, a segunda maior vai ser no lítio e a terceira vai ser o sódio. Outro exemplo. Vamos comparar titânio e iodo. Quem é que vai ter a maior energia de ionização? Primeiro a gente olha quem está mais para a direita, né? Aqui a gente tem o iodo. E agora a gente vai olhar quem está mais para cima. E aí a gente vai ter o titânio. E agora? A gente vai considerar sempre o que tiver mais para a direita, tá? Então vai ser o iodo nesse caso. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? É só a gente lembrar das direções. Se a gente lembrar das direções, a gente vai ficar de boa aí durante a prova. A eletronegatividade, a gente pode olhar na tabela periódica, mas lá na tabela que a UERJ fornece, eles também dão um valor. E aí a eletronegatividade eu acho que é a propriedade mais fácil de comparar. Por exemplo, lá na UERJ, eu não tenho aqui o modelo da UERJ, mas eu vou colocar aqui para vocês. O hidrogênio, por exemplo, a eletronegatividade dele é 2,1. 2,1. E a eletronegatividade do ferro, ela vai ser 1,8. Eu preciso saber a direção? Não. Eu sei que a energia de eletronegatividade aqui do hidrogênio vai ser maior. Não preciso olhar a direção da tabela. Porque eu já tenho um valor, então é só ver qual que é o número maior. Mas, se eu quiser saber, né? Porque, sei lá, eu tenho medo de me confundir, tenho medo de estar vendo errado. Vai ser a mesma direção da energia de ionização, tá? A mesmíssima. Energia de ionização e energia de eletronegatividade vão seguir o mesmo padrão. Então, assim como a energia de ionização, a eletronegatividade vai ter tendendo para quem estiver mais para a direita e para quem estiver mais para cima. No caso aqui, a diferença era grande do ferro e do hidrogênio, então pendeu para o hidrogênio, que estava mais para cima. E aí, a energia de ionização, ela era para retirada do elétron, né? A eletronegatividade, ela já vai ser para atrair elétrons. Então vai ser a captura de elétrons. E aí, uma coisa que a gente precisa pontuar é que os gases nobres, eles não vão ter eletronegatividade, porque eles não têm elétrons para capturar. A gente ainda não chegou a ver isso nas nossas aulas, mas os gases nobres, eles terminam na família 8A. Certo? E o que acontece? A gente vai ter, lá em ligações químicas, a gente vai ver isso melhor. Mas a gente vai ter uma regra que ela vai se chamar regra do octeto, que significa que para estabilizar um composto químico, os elementos eles precisariam se recombinar entre si de alguma maneira, ou compartilhando elétrons, ou doando, ou capturando os elétrons, de uma maneira que no final eles tivessem 8 elétrons. Só que os gases nobres eles não precisam fazer isso. Eles não precisam capturar ninguém, eles não precisam retirar elétron nenhum, porque eles já têm os 8 elétrons na última camada dele. Isso